Segundo Crônicas 29. Aí vamos ler de 1 a 19. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Você pode repetir comigo? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, 2 pontos. Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus. E o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos dos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Você pode repetir comigo? Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. E tem um segundo trecho aqui, que na minha Bíblia ele é intitulado Os Levitas Purificam o Templo. A partir do 12 diz assim: Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, de Azarias, filho de Geleel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zilma, Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sirim, Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel, congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também um altar do holocausto, como todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Amém? Essa palavra continua. Ela continua a partir do 20 até o final desse capítulo, falando sobre como Ezequias restabeleceu o culto a Deus. É uma mensagem muito bonita, é uma palavra muito bonita. E eu não sei se você percebeu aí. A
palavra do Senhor, ela tem um tesouro escondido. Ela é tesouro escondido. E tem coisa escondida aqui para mim e para você. Essa palavra de 2 Crônicas 29 fala sobre restauração, fala sobre restabelecimento, fala sobre reparo. Se você for perceber, ele não só abriu as portas da casa do Senhor, mas as reparou. Abrir as portas da casa do Senhor e repará-las. Ele também fala de purificação, porque essa palavra fala de um templo que não deveria estar sujo, que não devia estar impuro. Tinha coisas que não deviam estar lá e coisas que não estavam lá, que deviam estar lá. Fala sobre adoração, porque templo é lugar de adoração. E fala sobre atitude, porque alguém precisa tomar uma atitude para tudo isso acontecer. Amém? Amém. Restabelecer significa o seguinte: algo foi novamente estabelecido. Restabelecer é algo que foi novamente estabelecido, algo que foi reposto, recuperado, restituído. Amém? E você pode se perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida? Ora, esse trecho fala sobre um rei que durante o seu reinado ele restaurou alguma coisa. O que foi que ele restaurou? O culto ao Senhor, o templo do Senhor, o santuário do Senhor. Naquela época, o santuário era o símbolo da adoração a Deus. Era lugar de adoração a Deus. Eu já contei isso uma vez. Eu vou contar de novo porque pessoas não estavam aqui quando eu contei. Eu assisti um documentário muito interessante nesses programas de documentários, né, de TV a cabo. Teve uma história muito interessante porque eles fizeram uma espécie de um experimento. Eles foram a uma tribo que era distante de todo o mundo. Era uma tribo indígena que não tinha contato nenhum com o resto do mundo. Ela vivia das coisas que ela produzia, ela não se comunicava. Então, eles foram lá e apresentaram como era a vida daquelas pessoas naquela tribo. E naquela tribo, como toda a sociedade, as pessoas eram divididas em famílias, existia um rei daquela tribo, e existia um lugar de adoração. Uma tribo que nunca se comunicou com ninguém, ela tem um lugar de adoração. Porque o homem, ele tem essa necessidade de adorar. Sabe, aquelas pessoas tinham certeza que tudo aquilo, onde elas viviam, aquelas árvores, aqueles frutos, aquele sol que nascia todo dia, aquelas águas, elas eram dádivas de alguém para eles. Um criador, alguém que eles acreditavam como sendo Deus deles, e eles acreditavam que havia um criador. E o mais interessante ali era que das estruturas, das como é que se chama? Nossas tribos indígenas são ocas, né? As casas das famílias, né? De todas as estruturas, a estrutura do templo era maior. E ele explicou ao repórter, ele disse, olha, nenhuma casa pode ser maior do que essa casa, a nossa casa de oração. Esse templo, ele tem que ser maior do que todas as casas. E aquilo, para mim, falou muito forte, pelo respeito que eles tinham a um Deus que eles criam. E não deixavam que nenhuma das casas, nenhuma estrutura fosse maior do que a estrutura que ele criou como sendo a casa do Senhor. Você está entendendo isso? E aí, fizeram uma coisa muito curiosa também. Pegaram 3, 4 membros daquela tribo e levaram para um país, para uma civilização.
Se eu não me engano, foi para Londres. Foi para Londres porque eu lembro que tinha uns guardas com aqueles chapéus bem grandes, não sei qual é o nome daquilo. Não sei quem sabe, não sei se o Ricardo sabe o nome daquele chapéu. E aí eles ficaram abismados com a tecnologia, abismados com a estrutura, com os prédios que eles não conheciam prédios. Calçada, carros. E duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é que o rei quis falar com o rei daquela localidade, no caso o rei da Inglaterra. E aí eles tentaram falar e o guardazão lá parado. E eles não entraram lá. Porque, enfim, o guarda não deixou eles entrar. Ele disse, parece que falta de educação. O rei de vocês não quer falar comigo, que eu sou rei. Um deles, que eles retiraram lá da comunidade para fazer essa visita, era o próprio rei da tribo. E o rei da tribo ficou triste, porque o rei da Inglaterra não quis falar com ele. Um ponto. Teve outro ponto que eles foram conduzidos a um prédio e nesse prédio tinha um elevador panorâmico. E eles estavam subindo e a cada vez que eles subiam, eles tinham a maior noção do tamanho daquela cidade e da estrutura dos prédios. E eles ficaram observando os prédios e viram o maior prédio daquela cidade. E um deles apontou assim, ali é o templo de vocês? Ali é o templo de vocês? Aí alguém disse, não, ali é um prédio comercial. Você está entendendo isso? Quem são os templos de hoje? Quais são os templos de hoje? Qual a real adoração hoje? A nossa vida, as nossas ações, o que nós construímos, revelam a quem nós adoramos. Sabe, se o maior prédio é um prédio de um banco, será que nós estamos adorando ao dinheiro, a mamon? Jesus disse na sua palavra, né, que só podemos adorar um Deus. A Deus ou a mamon. O dinheiro, o Deus dinheiro e adorar o Deus, nosso Deus Pai, não é possível. Ou é um ou é outro. Uma coisa atrapalha a outra. Essa palavra fala sobre um restabelecimento de um templo. Então nós podemos ver o templo como uma casa do Senhor, como uma estrutura, como nós vimos aqui. Aquela tribo entendia que a estrutura, a casa do Senhor, tinha que ser a maior estrutura possível. Mas nós sabemos que a estrutura física, ela não significa exatamente, ou na prática, a casa do Senhor. Pode ser que pessoas estejam numa estrutura física, como um templo, mas ali pode não haver o Senhor, nem pessoas dedicadas ao Senhor. Pode ser um conjunto de pessoas religiosas. Ou aquele templo está fechado e lá não tem ninguém. E também tem gente que não está no templo, está numa reunião, está numa praia, está numa casa simples, mas ali há a presença forte do Senhor. Todo mundo sabe disso. Sabe, quando Jesus disse, quando você quiser falar com o Senhor, você não precisa estar aqui em cima dos altares orando palavras bonitas, não. Aqueles que oram palavras bonitas e aparecem com as orações, eles já ganham o galardão deles aqui na terra. Se você quiser falar com o Senhor, que já sabe o que você vai pedir antes de você falar, você entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com Ele de coração. Talvez as palavras sejam diferentes. Talvez o que você vai se abrir com Ele vai ser diferente do que você está falando aqui em público, na igreja. Ele fala também sobre contribuição, dar esmolas, generosidade, que a sua mão direita não saiba que a sua mão esquerda está doando. Ou seja, você não precisa estar mostrando para todos o que está fazendo, porque a gente está vivendo hoje numa era da superexposição. Redes sociais, todo jeito, tudo que você fizer tem que bater uma foto e botar na rede social. Interessante, nós vimos tantos jovens aqui, jovens bem parecidos, jovens no começo da sua vida. Talvez o Instagram deles, o Face deles seja muito bonito.
mas por dentro, depressão. Sabe? Porque por fora pode estar muito bonito, mas por dentro pode estar feio. Está se acabando. Como foi pregado aqui na quarta-feira pela Alana. Falou a história da mangueira, que era uma mangueira muito bonita. E foi realizada uma poda. E quando a gente foi podar, descobrimos que por dentro estava ficando podre. E aí cada galho podre tinha que ser podado. Aí tá aí, sobrou só isso. Porque o galho podre poderia despencar na cabeça de alguém. Ou como disse a Alana na casa dela, né? Pois bem, pessoas bonitas, frondosas como essa mangueira, mas por dentro podem estar se corrompendo, se acabando. Pode haver muitas coisas. Pode haver imundícia, como nós vimos aqui. Ou pode haver uma invasão de alguém que ela foi aos poucos deixando entrar. Ou simplesmente falta de algo que devia estar lá. Porque lugar de templo, os utensílios do templo são utensílios de adoração. Quem fica no templo são pessoas que deveriam ministrar adoração. Mas templo também, meu irmão, templo sou eu, é você. A Bíblia diz que nós somos casa do Senhor. Você é casa do Senhor, você é templo do Senhor. E essa palavra dessa noite fala sobre restauração. E não só restauração de uma igreja como essa, mas a restauração da sua vida. A restauração da sua vida enquanto um templo. Amém? Você está entendendo? Sabe, se você for olhar para a sua própria vida, você não precisa responder alto, mas qual seria a área da sua vida que precisa ser restabelecida? Seria a área sentimental? Você acabou o namoro e queria restabelecer isso, ou então não está envolvido com ninguém e precisa de alguém? Ou então você está brigado com as pessoas que você não deveria ter brigado, irmãos, amigos, pais, mães. Ou é a área financeira, você perdeu o emprego, ou então você está no emprego. Muitas pessoas da igreja estão estudando no terceiro expediente para poder arranjar um emprego melhor e restabelecer a área financeira e dar um turning na área profissional. Será que é a área profissional ou é a sua família que precisa restabelecer? Como eu falei agora há pouco, pessoas que se separaram que precisavam estar juntas. Ou pessoas que estão juntas que precisam estar separadas, por exemplo. Filhos que moram ainda na casa dos pais, casados e tudo, e ainda dependendo dos pais, e ainda aptos para voar, mas os pais não deixam voar. Então os filhos não querem voar, e aí fica nessa relação de interdependência que em algum ponto pode ser nociva. O fato é que é a família que você precisa restaurar? Ou é a área espiritual? A sua área espiritual? A sua vida com Deus? O seu ministério? Será que cabe uma restauração? Será que as portas estão abertas? Você, templo do Senhor, as suas portas estão abertas? Elas precisam de conserto? Os utensílios do templo, dentro de você, está tudo funcionando direito? Para que o adorador funcione? Para que o adorador realize a sua principal tarefa? Se a sua vida fosse um trem, certo? Aqui tem uma oficina de trem aqui, terreno enorme. Todo dia passa um trem com vagões, tem uma locomotiva. Todos já viram trem, já andaram de trem, provavelmente. Se a sua vida fosse um trem e as áreas da sua vida fossem vagões, qual área seria a locomotiva? Você já pensou nisso? Você é governado pelo seu bolso, pelo dinheiro. Você é governado por sua vida
profissional, o que importa na tua vida é a tua profissão e tudo gira em torno dela, ela é a locomotiva da sua vida? Você é governado pelas emoções? O que importa é o que está vivendo e tudo acontece na sua vida baseado nas suas emoções? Você é governado pela sua família, pelo seu filho? Você é mãe, você é governado pelo seu filho. Sabe? Tem gente que é governado pelas emoções. Aqui a Bíblia ela define isso como carne, né? E aí as pessoas deixam a carne superar o espírito na vida delas. E aí elas são mais suscetíveis à carne, inclinadas à carne do que inclinadas ao espírito. Paulo fala isso muito bem nas suas cartas. E fala sobre a necessidade da nossa vida haver um equilíbrio. E o espírito está superando a nossa carne. Para que a nossa carne tenha um lugar. Ou seja, que a locomotiva do nosso trem, da nossa vida, seja o Espírito Santo. Amém? Ele que deveria guiar a nossa vida. Porque se você entregar a sua vida, a sua carne, as suas emoções, as nossas emoções são como ondas do mar. E o coração do homem é enganoso, como diz a palavra. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor, a locomotiva da sua vida, seja os propósitos de Deus para você, os ensinamentos de Deus para você, a direção de Deus para você, a alegria do Senhor que te move, aí talvez você possa viver a melhor experiência da sua vida aqui na terra. Amém? Tem gente que é governado pelas circunstâncias. A locomotiva da vida delas são as circunstâncias. O que acontece aqui, o que acontece ali, ele é levado pelas circunstâncias. E em Salmo 1 fala sobre, nós já pregamos aqui sobre isso, que a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. E lá pelo versículo 5 ela fala sobre a palha levada ao vento. E a vida do ímpio é como essa palha levada ao vento. Ou seja, se o vento bate para cá, a palha vai para cá. Se o vento bate de cá para lá, a palha vai para lá. E tem muita gente que vive como essa vida dos ímpios, descrita no versículo 5 do Salmo 1, que diz assim: são como palhas ao vento, pessoas levadas pelas circunstâncias. Existe uma música que diz assim: deixa a vida me levar. O que mais leva? Vida leva eu. Pessoas governadas pelas circunstâncias. A Bíblia, ela nos fala que nós não somos palhas ao vento. Nós que adoramos ao Senhor, nós que construímos nossa vida sobre a rocha, nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. E os ventos podem dar para cá, para lá, e nós estamos enraizados, próximos ao rio que nos sustenta, que nos dá a provisão, que é tudo que a gente precisa para a gente crescer e dar bons frutos. Também tem gente cuja vida é um trem, que a locomotiva são as circunstâncias, que são como um barco à deriva. A dona Linda pregou muito bem, trouxe a figura do barco, um tempo desse que rendeu várias mensagens. Um barco que pode estar à deriva, pode estar à mercê dos ventos, dos mares, das ondas, das tempestades. Só que a vida daquele que é conduzido pelo Espírito, o Espírito também é definido como um vento que vai para onde quer, só para onde quer, da forma que ele quer, como ele quer. Então resta a nós, cristãos, como um barco. Resta a nós alçarmos as nossas velas para que o vento do Espírito nos conduza para onde Deus quer. E não os ventos das circunstâncias e adversidades nos levem como um barco à deriva. Você está entendendo isso? Amém. Você é palha ao vento? Você é barco à deriva? Isso é uma questão fundamental, porque a gente precisa ser governado por alguma coisa. E certos estudos científicos falam sobre governo
Porque tem um pensamento filosófico que está pairando muito aqui nesse tempo, que é que tudo tem que ser governado pelas emoções, que vale ao menino ser feliz, que vale a pessoa ser feliz. Só que tem um estudo também da filosofia que diz que as pessoas são melhor governadas por propósitos do que pela própria felicidade. Porque existe um momento, como aquele soldado que vai para a guerra. Ele vai lá para morrer, mas ele vai com o propósito de defender aquele país. Você entende isso? Aquela mãe que defende aquele filho, sabendo que pode morrer, mas ela vai com propósito de defender, não pensando nela, nem no bem dela, mas pensando no outro. Propósito. E aquelas questões fundamentais que a ciência não responde, tipo, quem eu sou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, o Senhor responde, a Bíblia responde. Porque tudo aqui que a gente vê é criação. Algumas são criações do homem, por exemplo, essa piscina, grande parte dela é criação do homem, o azulejo, os limites dessa piscina. A água é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. E nada melhor do que explicar o propósito e objetivo de uma criação do que o próprio Criador. Você entende isso? Um dia eu fui para uma aula de usabilidade, né? Na área da informática tem essa questão de usabilidade dos produtos que se solucionam, que são soluções, né? Então você faz um aplicativo, é bom que ele seja legal de usar, senão ninguém vai saber usar. Aí o professor trouxe vários produtos que nós não sabíamos o que era. Então ele trouxe bem 5. Produto de cozinha, produto de marcenaria. Só que nós não sabíamos ao certo o que era. Então o que a gente podia fazer era perceber o produto, olhar o produto, entender as características do produto, talvez desvendar algumas funcionalidades dele e talvez arriscar o que ele faz, qual o propósito dele. Por quê? Porque nós não éramos os criadores do produto. Mas o criador do produto, ele saberia muito bem te dizer todas as características do produto, todas as funcionalidades do produto e qual foi o propósito para a criação do produto. E o Senhor nos criou, e nós não somos um produto. A palavra dele diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, além de sermos de todos os frutos da sua criação, né? De todos eles, né? Dos animais, das plantas, nós fomos criados à semelhança de Deus. Existe também outra como é que se pode dizer, uma filosofia, não sei, acho que chamada panteísmo, que tudo é natureza, e um gato é igual ao homem, e o homem é igual ao gato, você é igual ao sapo, e é tudo igual. Não existe Deus em si, Deus é a natureza, e você é igual ao calango que está aqui na parede. Então, se alguém mata o calango ou você, então está tão errado quanto ele matar. O homem será criado à minha imagem e semelhança. E esse homem, ele terá a responsabilidade de cuidar desse imenso jardim, que é o planeta. A Alana pregou muito bem sobre essa responsabilidade que nós recebemos para conduzir e gerenciar esse jardim, que é o nosso planeta, que é a nossa cidade, que é a nossa casa, que é a nossa vida. Tá? Então, voltando, nós estávamos falando sobre propósito. Então, você foi criado por Deus, você é feito à imagem de Deus e você tem um propósito. Glória a Deus. Você tem um propósito. Por que você está dando um arrodeio tão grande, Wesley? Porque eu queria dizer para você que você é um adorador. Você é templo do Senhor. E dentro de você, o Senhor mora.
e você é um adorador. Você foi criado para a glória do Senhor. Não é para a sua própria glória. Tem muita gente querendo ser ídolo, ser idolatrado. Muita gente querendo estar no topo. Mas nós somos criação. Nós não somos o Criador. Nós somos as criaturas. Precisamos estar no nosso lugar. Nós somos adoradores. Então, se eu sou adorador e eu sou um templo, esse templo precisa estar aberto, precisa estar funcionando. E é sobre isso que fala Crônicas 29, sobre um templo que estava fechado. E o rei chegou lá com toda a atitude, com toda a consciência de que aquele templo precisaria estar aberto para que tudo funcionasse da forma que o Senhor queria. E ali eles iam viver, aquele povo ia viver a plenitude da sua vida, porque aquele lugar estaria aberto. Aí eu pergunto a você, como está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida de adorador? Ou você está que nem aquele povo que construiu aquele prédio enorme, que não é o templo do Senhor? O que é que você tem construído no seu dia a dia, no seu cotidiano? As suas ações promovem a glória de Deus? Ou promovem a sua glória? Você tem realizado o que agrada ao Senhor? Você tem adorado a Ele? Porque adorar o Senhor, muitas vezes as pessoas pensam que adorar o Senhor é cantar. Adorar o Senhor é abrir os braços, falar bem alto. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que uma canção, muito mais do que uma ministração. Adorar o Senhor é um estilo de vida. É vida. É muito mais do que isso. A questão é como você está enquanto templo do Senhor. A sua vida espiritual. Suas 24 horas dos seus dias, elas são investidas para a glória do Senhor. Sabe? Tá, tudo bem, trabalho dignifica o homem, o trabalho foi uma direção de Deus. Muitas vezes, quando você está trabalhando, você está glorificando a Deus. Mas tem hora que o trabalho, ele ocupa um lugar que Deus deveria estar ocupando. E aí você dedica a sua vida inteira para o trabalho, esquece até a família. Esquece tudo e vai trabalhar, e vai trabalhar, vai trabalhar. E a sua vida de adorador, ela vai acabando, e o templo vai se fechando. E as portas vão se fechando, e elas vão se quebrando, e tem hora que elas precisam até de um reparo para voltar a funcionar. Você está entendendo isso? Pai, marido, mãe, esposa, como está a sua casa enquanto templo do Senhor? Agora uma visão mais coletiva. Lá é um lugar de adoração? As pessoas da sua família lá, todos percebem que cada um adora o Senhor, que trata um ao outro segundo a vontade de Deus. As palavras que saem da sua boca são palavras que o Senhor gostaria que você usasse para com o outro, com o seu próximo, pai com marido com esposa, esposa com marido, mãe com filho, filho com o pai. Será que você, filho, não está sendo rebelde? Pai desatencioso, ignorante? Será que está tudo bem? Porque Ezequias olhou para o templo e viu algo fechado, algo fora da situação normal, algo abandonado. Como está a sua vida, como está a sua casa, como está aquela área da sua vida que foi restaurada pelo Senhor? É preciso, meu irmão, essa noite é a noite de reabertura, de restabelecimento. É uma noite para nós abrirmos o nosso templo, voltarmos a sermos o que nunca deveríamos ter deixado de ser. Porque abrir o templo é reabrir algo que nunca deveria ter sido fechado. A sua capacidade de adorar, a sua capacidade de louvar, de agradecer, a sua capacidade de viver plenamente. É restabelecer o seu propósito.
Porque algumas pessoas ao longo da vida vão esquecendo o seu propósito. E outras pessoas vão ditando o seu propósito. Você foi feito para isso, foi feito para aquilo, você foi feito para dominar o mercado, você foi feito para aparecer e ser uma das mulheres mais bonitas da face da terra, e você, homem, também é o cara mais forte e tem que aparecer, você tem que ser assim, tem que ser assado. Nós precisamos restabelecer o nosso propósito. Restabelecer culto, adoração, é apontar novamente para o alvo. Tudo isso, meu irmão, é abrir o templo. E, por último, e não menos importante, é santificação. E tem uma área que tem uma parte da palavra que diz assim: tirai do santuário a imundícia. E não existe uma reabertura de templo, um restabelecimento, sem limpeza, sem purificação, sem santificação. Amém? Só que o 2 Crônicas 29 não fala só sobre abrir templo. Ele mata uma curiosidade nossa, tipo assim, você já pensou por que aquele templo foi fechado? O que aconteceu e como se fecha um templo, pastor Walter? Versículo 6, versículo 7 fala. Ele diz assim, versículo 6, agora é o que você não deve fazer. Como é que se fecha um templo? Aí ele diz assim, nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, voltaram as costas ao tabernáculo do Senhor. Versículo 7, fecharam as portas do pórtico, aquela área que fica na frente lá da porta, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Sabe, essas coisas podem acontecer repentinamente ou podem acontecer gradualmente. Sabe, queimar incenso, acender as lâmpadas eram acendidas diariamente, o incenso era queimado diariamente. A nossa relacionamento com o Senhor, a nossa convivência do Senhor precisa ser alimentada diariamente. A Alana pregou aqui sobre isso. O jardim precisa de água. Ela disse, meus irmãos, que ela conseguiu fazer morrer um cacto na casa dela. Cacto precisa de água. Então, veja bem. Ela até falou, não seja crente cacto, que só precisa de água um pouco e depois acha que está tudo bem. Jardim precisa de cuidado, jardim precisa de água. Relacionamento com o Senhor é diário, meu irmão. É oração, é adoração, é agradecimento. Ele tem algo para te dizer todo dia, ele tem uma direção para você. A Juliene, minha esposa, a Juliene, para quem não conhece, quando sai do trabalho, eu trabalho lá na Pontes Vieira, então eu saio, aí eu ligo um aplicativo chamado Waze, sem querer fazer propaganda. Ele me disse qual é, ela disse, não sabe o caminho para o teu trabalho, não. Acredito, não. Eu sei qual é o caminho. Mas esse aplicativo vai me dizer onde é que tem engarrafamento, onde é que não tem, se está tendo uma batida. E ele me dá uma orientação em tempo real. E às vezes o Jesus diz assim, eu vou subir, vou deixar o Espírito Santo que vai te ensinar, ele vai te orientar em tempo real, meu irmão. E você não aproveita isso. Aí tem vezes que ela mesmo diz, Wesley, liga aí o Waze aí, que realmente não está bom não esse caminho. Às vezes nós precisamos ligar o Waze da nossa vida, joelho no chão, vamos orar, vamos receber orientação do Senhor, vamos conversar com quem já está assim perto do Senhor. Quantas vezes a gente vem aqui orar e o Senhor nos dá o direcionamento sobre o nosso futuro, o nosso trabalho, sobre a pessoa com que você vai casar. Tudo isso Ele pode te direcionar, Ele pode te orientar. E nada melhor do que a orientação de alguém que tem a visão que o Senhor tem. Diz que a visão do Senhor ela é infinitamente maior do que a nossa, e a gente procura e insiste em tomar nossas próprias decisões, tão importantes às vezes. É claro que o Senhor nos dá uma autonomia, mas mas você não precisa usar isso, não ser 8 e 80. Vamos buscar o Senhor e pedir ao Senhor orientação, porque Ele está lá disposto a dar.
E aí esse povo foi apagando as lâmpadas, foi deixando de queimar incenso, deixando de adorar, deixando de agradecer. Sabe, aquelas coisas mínimas que o Senhor te dá, que não é nenhum ser humano que criou, nem foi a ciência. O sol que nasce todo dia não foi o homem que fez. Sabe, o ar que você respira não foi o Senhor. Sabe, aquela fruta mais gostosa, aquela fruta, uma banana, uma melancia, uma maçã, não é criada ainda pelo homem. O homem não consegue a criação de Deus para você. Ele colocou aqui. E essas pessoas foram deixando de queimar incenso, foram deixando de oferecer holocaustos. O que é isso? Antigamente eles ofereciam holocaustos porque os holocaustos eram necessários porque o povo pecava. E eles chegavam com os holocaustos e diziam: Senhor, eu pequei e eu preciso da tua graça, do teu perdão, e eu estou aqui queimando aqui, vim trazer aqui um novilho. Aqueles que não tinham dinheiro, o Senhor estabeleceu na sua lei que trouxessem pássaros. Mas traga, peça perdão, entenda que você pecou. Era assim, as pessoas deixaram de queimar os holocaustos. Deixaram de buscar a Deus, não só para agradecer, mas para pedir perdão sobre o que fez. Consequências, ira do Senhor. Porque o Senhor se ira, a gente pensa muito sobre um Deus de amor, um Deus de graça, mas nosso Deus é feito, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, certo? E um pouco de nós a gente pode entender também no Senhor. O Senhor se ira, sabia? A palavra de Deus em vários momentos fala sobre a ira do Senhor. Tudo bem que ele não se ira com tanta facilidade como nós. Muitos de nós aqui têm até um pavio mais curto ainda. Mas o Senhor, ele tem um pavio longo, mas tem hora que explode. Amém? Meu misericórdia. O fato é que a ira do Senhor se explodiu para aquele povo. E Ezequias diz: olha, nós temos que voltar às nossas origens. Nós precisamos abrir o templo e pedir e tentar acalmar a ira do Senhor. Então, como isso aconteceu? Como se tornou evidente a ira do Senhor na vida daquele povo? Primeiro, um povo que chegou lá, naquela terra de gigantes e derrotou gigantes, aquele povo voltou a ser um povo derrotado. Os vizinhos começaram a invadir a vida deles. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. A gente começa a sofrer derrotas de inimigos que nós já superamos. No Senhor, sob a graça do Senhor, sob a direção do Senhor, nós já tínhamos superado. Mas porque nós fechamos o templo, porque nós deixamos de adorar, porque nós deixamos de buscar, os inimigos vêm e nós nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Por isso que nós oramos aqui com esses jovens, para que eles não se tornem alvos fáceis do inimigo. Que esse templo esteja em pleno funcionamento, que as armaduras estejam fechadinhas, nenhuma brecha, para você não se tornar um alvo fácil do inimigo. E depois da derrota, vem a escravidão. Até pedi para a igreja repetir. Versículo 9 diz assim: porque eis que nossos pais caíram à espada, foram derrotados, os pais. E por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram no cativeiro. Sabe, os homens que poderiam proteger o seu povo, eles foram derrotados, abatidos. E as mulheres, os filhos, as crianças, foram levadas no cativeiro. Isso é espiritual também, meu irmão. Sabe? Quando a gente é derrotado, às vezes isso também é aplicável à família. Sabe? Quando aquele que poderia estar sustentando a família, ele é abatido. E aquela casa começa a não viver mais uma casa de adoração, uma casa do Senhor. E aí os filhos e outros membros da família são levados à escravidão. Somente aqueles que não têm a força para lutar. A luta espiritual, e o marido pode estar apto e forte espiritualmente, a mulher não. Os pais estarem fortes espiritualmente, os filhos não.
Então, cuidado, você que está forte espiritualmente, você tem a função de proteger a sua casa, não deixar que as coisas do mundo entrem, que o inimigo entre, que ele pode entrar pela televisão, pode entrar pela internet, pode entrar por amigos, pode entrar por vários meios para atingir o seu filho, pai e mãe. Esposa, tenha cuidado com seu marido, ore por ele, assuma suas armas espirituais, não seja abatida pelo inimigo. Restabeleça o templo, abra o templo. Ore pelo seu marido para que ele não seja levado escravo, se ele é mais fraco espiritualmente do que você. Marido, faça o mesmo pela sua mulher. Você está entendendo isso espiritualmente, isso? Nós temos essa responsabilidade. E aqui, aqueles homens naquela época tinham responsabilidade de proteger, claro, diante também da força que o Senhor dá. Mas eles tinham uma força natural que o Senhor deu, aqueles homens, para proteger aquele povo. E aí eles foram abatidos e toda a sua família e todos foram levados ao cativeiro. Então, é assim que se fecha o templo. É assim que se manifesta a ira do Senhor. São essas as consequências de quem fecha o templo. Mas eu não queria... O foco da mensagem não é essa parte mais triste. O foco da mensagem é como é que eu restabeleço o templo? Como é que eu mantenho o meu templo? E Ezequias nos ensina. E rapidamente aqui, nos últimos minutos aqui dessa palavra, eu queria dizer a você que quer restabelecer o seu templo. Propósito. Resgate o seu propósito. Você pode repetir comigo? Resgate o seu propósito. Mas estou falando de um propósito qualquer, não. Que você vai estabelecer na sua vida, vai sortear alguma coisa e vai achar que é o seu propósito. Não, é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Porque Ele é o teu Criador. Sabe, onde é que está escrito isso? Versículo 11. Ezequias disse para o povo: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. E ele começou a renovar, restabelecer o propósito daqueles homens que já tinham ido embora. Aquele propósito tinha evaporado na vida deles. Sabe, a nossa vida precisa ser uma vida espiritual, resgatada pelo Senhor. Um templo aberto é aquele que está diante do Senhor e Ele diz: olha, o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, é na presença dEle. Aleluia. O propósito de Deus é você na presença dEle. Aí tem outra coisa, servindo ao Senhor, não só na presença dEle, mas servindo a Ele. Ministros do Senhor e queimando incenso ao Senhor. Esse é o nosso propósito. É para a glória de Deus. Somos criados para a glória de Deus. O que eu acho interessante e eu acho lamentável é que muitas pessoas que estavam aqui na igreja tinham um propósito e foram criadas para servirem a Deus. Foram arrebatadas pelo mundo e hoje servem ao mundo. Mas um exemplo mais forte, mais claro, são alguns artistas, músicos, que estavam aqui tocando, servindo ao Senhor, um propósito maior, são levados para o mundo para pregarem o quê? Pregarem destruição. Destruição de casamentos, destruição de vidas. Sabe, você músico que você está promovendo, você que tem o seu dom, você que foi criado por Deus, o que você está promovendo é para a glória de quem? E para a destruição de quem? Cientistas, gerentes, analistas, o que você faz é para a glória de quem? Propósito. Isso também serve, claro, para cá, propósito ministerial. O que você está fazendo na igreja? O que o Senhor te chamou para quê? Não seja negligente, como diz aqui a palavra. Não seja negligente. O Senhor te chamou, tem um propósito. A consciência afasta a negligência. A consciência do propósito afasta a nossa negligência, porque quando nós não entendemos ou quando aquele propósito evapora, a gente começa a negligenciar a nossa missão.
Segundo, a aliança. E ele disse, você pode repetir comigo? Aliança. Faça uma aliança com ele com letra maiúscula. Faça uma aliança com Deus. Sabe, quando você entende novamente o seu propósito, a primeira coisa que você deve fazer é refazer a sua aliança. Esse ano é o ano da aliança. A gente iniciou o ano com o propósito de restabelecer alianças e tem lá o tema do acampamento, que é Berit. E 3 coisas fundamentais nós queríamos fazer. Acabar com as alianças com quem nós não deveríamos estar aliançados. Aliança com pessoas que nos fazem mal. Segundo, restabelecer alianças antigas, coisas que o Senhor tinha para você, para a sua vida, e você tinha esquecido. Aquilo tinha evaporado. Muito parecido com o que está escrito aqui, pastor, em 2 Crônicas. E terceiro, alianças novas que o Senhor tem para você de hoje para frente. Coisas novas que o Senhor tem para você. Mas é necessário um combinado especial entre você e Deus, para que isso se concretize. Amém? Propósito, aliança. Terceiro, santidade. Aí, para finalizar, santidade. É um tema que, quando é pregado na igreja, ele não é tão aplaudido e com muitas glória a Deus e améns, quando se fala de prosperidade. Quando se fala de uma bênção de Deus para você. Glória a Deus. Eis que a mesa está à porta, eis que tem uma chave, eis que o Senhor tem aqui a mesa posta para você. Amém, glória a Deus. E a santidade é propósito do Senhor para você também, meu irmão. Não é só lhe dar um carro, lhe dar uma casa, lhe dar um marido, lhe dar uma esposa. Quem sabe você precisa estar primeiro santo, santificado para que ela chegue. Ou você, mulher, se santifique para que ele chegue. Sabe? Que você possa colocar nas suas mãos a espada espiritual para que você possa conseguir defender o seu marido do mal quando você está realmente santa, santificada. E interessante, o processo de santificação, nesse templo aqui, ele consistiu basicamente de 2 ações muito importantes. Interessante, santificação aqui está muito claro. Ele diz assim, tirai do santuário a imundícia. Você pode repetir comigo? Tirai do santuário a imundícia. Pronto, santificação é tirar o que não presta, é isso? Amém, é isso. Mas não é só isso. Tem uma coisa muito importante que está no último versículo aqui do trecho de 12 a 18, que não é só tirar dos templos, do seu templo, que é você, o que não presta. É colocar aquilo que nunca devia ter saído. Olha aqui, versículo 19, também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, eu não sei em que período da sua vida, coisas foram tiradas de você, o seu talento, o seu dom, a sua fé, o seu amor, não sei o que foi tirado. Alguém lançou fora aqui no povo de Israel, Acais, um rei anterior, lançou fora objetos do templo, que eram para estar no templo, servindo ao Senhor, glorificando a Deus. Aí nessa fase de santificação, de purificação, esses objetos que estavam fora, foram recolocados no templo. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Sabe o que o mundo faz na vida das pessoas? É muitas vezes tirar esses objetos e colocar lá fora. As suas mãos são para a glória de Deus, seus pés para a glória de Deus, o seu falar para a glória de Deus, o seu olhar para a glória de Deus. E alguns deles são tirados para fora. E pessoas que ajudavam o próximo não ajudam mais. Pessoas que pregavam o evangelho não pregam mais. Sabe? Pessoas que tinham uma visão do reino não tem mais. Sabe? As pessoas, algo vai tirando que devia estar, que está dentro de você, que era para a glória de Deus, tirou e já não está mais sendo para a glória de Deus. Esse utensílio, essa coisa, esse algo que está dentro de você. Portanto, santidade é tirar as coisas que não prestam de dentro de você, mas também é colocar dentro de você aquilo que devia estar lá, para a glória do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé?
Nós não lemos esse trecho. Esse trecho vai ficar como lição de casa. Do versículo 20 ao 36, esse trecho narra como Ezequias restabelece o culto a Deus. E nesse trecho que nós não lemos, fala um quinto segredo, que são as ofertas e sacrifícios, mas que nós não deixamos de ter falado, nós já falamos. Mas eu queria só reafirmar aqui com você, que eu não sei se você lembra, como se restabelece o templo. 1, propósito. 2, aliança. 3, santidade. E aí, depois que o templo é estabelecido, começa a operação dentro do templo. E aí eles começam, chama o grupo de louvor que está encabulado, mas pode vir. Ofertas e sacrifícios são ofertados naquele lugar. E são 2 tipos de ofertas e sacrifícios. São ofertas pelo pecado. Arrependimento, confissão e mudança. Tem uma música preparada que a Manu vai colocar, mas depois são vocês. Então, eu já pedi para vocês irem se preparando. 2 tipos de oferta e sacrifício. Ofertas pelo pecado. Aquela oferta que o povo trazia para arrependimento, confissão e mudança. E a segunda era ofertas de ações de graças. Louvor, agradecimento e adoração. Então são 2 ofertas que nós precisamos trazer diariamente ao Senhor. Primeiro, a confissão de nossos pecados. Estando perto do Senhor, diante do Senhor, o Senhor vai nos dizendo, olha, isso aqui não foi bom não, que você fez, que você pensou, a forma como você agiu. Marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai. Funcionário com patrão, patrão com funcionário. O Senhor vai dizendo, pastor com membro, membro com pastor. O Senhor vai dizendo, o Senhor vai esclarecendo, o Senhor vai trazendo à tona aquilo que não deve mais estar na nossa vida para que a gente possa santificar. E a gente precisa trazer ofertas para o Senhor. Hoje em dia, essas ofertas físicas foram abolidas, porque nós estamos na época da graça. Mas ainda é necessário você colocar o joelho no chão e pedir perdão pelos seus pecados ao Senhor. Isso não foi abolido, não. Não sei se você está fazendo, mas o Senhor está esperando. Que você chegue diante dele, Senhor, eu errei. Senhor, eu errei e eu sei que eu não mereço perdão, mas eu te peço perdão. E o melhor sacrifício que ele pede hoje é a obediência. E tem outro tipo de sacrifício, ofertas de ações de graças. É aquela doação que você dá a Deus. É aquele louvor, aquele agradecimento, aquela adoração e aquela doação que você dá a Ele. Como fruto de um agradecimento, de algo que está acontecendo na sua vida, que só o Senhor pode dar. Amém? É tempo de restabelecimento do culto do Senhor. Amém.